A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um vídeo do nosso seminário de fé e oração. Vamos hoje compreender, aprender sobre a vontade de Deus, porque a nossa oração e a nossa fé dependem diretamente de nós conhecermos qual é a vontade do nosso Pai. João diz na sua primeira carta que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo quanto pedimos, cremos que já recebemos as petições que lhe fizemos. Então, para a gente crer que já recebemos, que nós já recebemos tudo que nós pedimos, precisamos pedir segundo a vontade dele. E, diferentemente do que as pessoas dizem, que nós oramos e Deus vai fazer se Ele quiser, se for da vontade dele. Se acontecer, é porque era da vontade do Senhor. Se não acontecer, é porque não era da vontade de Deus. Na verdade, a Bíblia está dizendo que a gente precisa saber antes qual é a vontade do Senhor para que a gente possa ter essa certeza. Porque se eu estou esperando receber para então saber se era vontade de Deus ou não me dá, então logo eu não sei qual é a vontade dele, eu não tenho certeza que ele vai me dar. E eu preciso crer que ele já me deu. Marcos 11, 24. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim acontecerá com vocês. Então precisamos crer que já recebemos. Como? Conhecendo a vontade do Senhor. Paulo fala em Efésios 5,17. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus? Olhando para o ministério de Jesus. Os 4 evangelhos mostram o que ele veio fazer aqui. Ele próprio disse para Filipe, quando Filipe pede, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você diz, mostra-nos o Pai. As obras que eu faço são as obras do Pai. As palavras que eu digo são as palavras do Pai. Então aí a gente já vê que Jesus veio revelar a vontade do Pai. Em Atos 10, 38 fala assim, e Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então vejamos que Jesus andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus veio nos mostrou a vontade dele através do seu Filho Jesus. Também em Jeremias 29, 11, o próprio Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e esperança, ou para fazer aquilo que vocês esperam, dependendo da versão. Então a gente vê na Bíblia os propósitos de Deus para nós. Propósito, vontade são a mesma coisa, tá? A palavra propósito significa uma grande vontade, um plano. Então plano, propósito, vontade são a mesma coisa. E aí eu e você precisamos aprender algo importantíssimo que vai fazer toda a diferença em nossa fé e vida de oração, que é a diferença entre vontade de Deus, correção de Deus e juízo de Deus, tá? As pessoas usam essa palavra vontade quando na verdade Deus está corrigindo, quando Deus está julgando. E a gente não pode confundir essas coisas, tá? Vontade é, como eu disse, é um propósito, é um plano que Deus tem para cada um de nós. A correção, ela acontece para nos manter nesse propósito. Então Deus, ele não nos corrige, ele não causa dor em nós, por como essa sendo a vontade dele, o plano dele, não. A correção de um pai sobre o filho é justamente para livrar o filho do mal, para que esse filho não saia dos propósitos do pai. E o juízo? O juízo de Deus acontece quando
nós insistimos em desobedecer, em fazer a vontade da carne, então Deus entra com o juízo dele. Isso está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Paulo fala que os irmãos ali estavam tomando da ceia de forma indigna, e por isso muitos estavam doentes e muitos já haviam morrido, porque eles não discerniram o corpo de Cristo, e por isso Deus estava julgando aqueles irmãos. E Paulo ainda diz mais, ele fala: se vocês examinassem a vocês mesmos, julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados pelo Senhor. Mas quando ele julga vocês, é para que vocês não sejam julgados com o mundo. Então até o juízo de Deus sobre a igreja é para livrar os filhos dele de um juízo maior, pior, que será o juízo sobre o mundo. Pedro também fala isso, ele diz que o juízo de Deus já começou pela igreja. Aí ele continua dizendo: pensem então como será o juízo sobre aqueles que andam em desobediência, ou os ímpios. Então existe o juízo da igreja e o juízo dos ímpios. Então Paulo está dizendo: se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não estariam sendo julgados. Mostrando que a vontade, o propósito de Deus para nós não é a correção, não é o juízo. A vontade de Deus para nós é sempre boa. Jesus veio mostrar a vontade de Deus para os seus filhos. Ele fala no capítulo 7 de Mateus: pode um filho pedir pão e o pai dar uma pedra, um peixe, o pai dar uma serpente? Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Então vejamos como a vontade do Pai é nos abençoar, é que tenhamos vida, vida abundante, saúde, mas nós somos corrigidos porque muitas vezes nós somos obstinados em certas falhas. Então Deus nos corrige. Paulo também diz aos Coríntios, ele fala assim: não veio tentação ou provação sobre vocês que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados além do que vocês podem suportar. Juntamente com a provação, ele providenciará o escape. Então não confunda vontade com correção e juízo de Deus, tá? Até porque a correção não serve para destruir o crente. Nenhum pai que vê o seu filho correndo e aí ele fala assim: menino, para de correr, você vai se machucar. E o filho continua correndo. Para de correr, você vai se machucar. Continua correndo. Vai chegar uma hora que esse pai vai dar uma chinelada nesse filho para ele parar de correr. Estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Agora, pensa um pai quebrar as pernas do filho para que ele não corra mais. Isso não é um pai que ama. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está vendo como juízo, a gente chama de vontade. Entendem? E não podemos fazer isso. A correção de Deus, ela vem na medida certa, para nos ensinar, para que a gente volte a pensar da maneira certa, a agir da maneira certa. Agora, o filho que busca andar na fé, se alimentando, orando, frutificando, servindo ao Senhor, agradecido, né? Não murmurador, mas agradecido, levando o evangelho, orando pelos enfermos. Aquele filho que faz a vontade do Pai, ele não vai precisar de uma correção, né, tão severa, muitas vezes. Ele vai desfrutar daquilo que o Pai sonha e deseja para ele. A gente vê o filho pródigo, né, quando ele volta e o pai dá aquela festa, honra ele, abençoa a vida dele, e o irmão chega e diz: o Senhor nunca matou um cabrito para eu festejar com os meus amigos, eu tenho te servido como um escravo. E aí o pai diz para aquele filho: ô meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Então vejamos que aquele irmão que ficou com o pai, ele não sabia o que pertencia a ele.
Ele poderia ter matado um novilho cevado há muito tempo e desfrutado, mas ele não fez porque ele não sabia o que pertencia a ele. Então ele trabalhava como escravo. Então nós não podemos também viver assim. A gente tem que conhecer o que o Pai tem para nós. E isso envolve a sua saúde, isso envolve as suas finanças, isso envolve a sua segurança, sua e da sua casa, dos seus filhos, do seu cônjuge. Você precisa saber o que Jesus pensa a seu respeito. Muita coisa que a gente ouve por aí não tem nada a ver com a vontade de Deus para nós. Jesus declarou coisas profundas. Ele disse: aquele que crê fará as obras que eu faço. Ele disse: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem. Né? João 15:7, e será feito para vocês. João 15:16, se vocês frutificarem e o fruto de vocês permanecer, vocês podem pedir, tudo que vocês pedirem será feito para vocês pelo meu Pai. Então olha que Jesus ele fala coisas profundas. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, procura, né? Aquele que bate, a porta se abre. Então Jesus ele faz declarações fortíssimas para nós. Em Isaías 53 fala que ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aí você vai ver o apóstolo Pedro repetindo a mesma coisa na sua carta. Você vai ver Mateus repetindo a mesma coisa no capítulo 8. Fala: Jesus, no final da tarde, trouxeram para ele todo tipo de pessoa doente, endemoniados, e ele, com a sua palavra, curou a todos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E aí ele repete que ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então assim você pode orar crendo qual é a vontade de Deus. Quando você entende essa vontade, e aí você crê que recebeu, e assim você recebe, a coisa acontece. Eu vou dar aqui para encerrar um testemunho, que há poucos dias a minha irmã estava com feridas no rosto, feridas purulentas, cascas saindo. A gente foi no posto de saúde trocar umas receitas que ela recebeu do psiquiatra dela para pegar medicamento no posto de saúde. E chegando lá eu fiquei tocado com aquilo. Eu me compadeci daquela situação do rosto dela. E aí eu chamei a minha esposa ali mesmo, dentro do posto, fizemos uma oração por ela na sexta-feira à noite. Quando foi na terça-feira, numa reunião de discipulado, a minha mãe disse: a Denise amanheceu esses dias com o rosto limpo. Irmãos, eu fui até a casa da minha mãe naquela mesma noite e eu vi com os meus olhos o rosto da minha irmã limpinho. Se ela tivesse passado alguma pomada, algum medicamento, teria levado dias, talvez semanas, porque havia feridas no rosto dela. Mesmo que ela fosse curada, a ferida ia levar um tempo para cicatrizar, sair as cascas e sumirem. Então vejamos, na sexta-feira fizemos a oração, talvez aí no domingo, na segunda-feira foi quando minha mãe viu o rosto dela limpo. Na terça-feira minha mãe deu testemunho e eu fui lá e conferi, ela está com o rosto limpo. Quem é que faz isso? Só Jesus, só Jesus. E para isso nós precisamos crer na vontade dele, no propósito dele, nos planos dele, e não confundirmos essas coisas, porque nós estamos num processo de crescimento. Então é claro que nós vamos às vezes ser corrigidos pelo Senhor, porque, como eu disse, nós somos teimosos. Mas se a gente não entender o plano de Deus, o propósito, a vontade dele, a gente nunca vai conseguir ter o nosso coração cheio de paz diante das lutas. Crer, confiar, perseverar e pregar quem é Jesus de verdade, se nós não entendermos essa vontade. Então que você continue comigo nos próximos vídeos, compartilhe esse seminário com outras pessoas e vamos crescer juntos nessa fé. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.